Oi? Bom dia, oficial. Bom dia, pessoal da live. Boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, tem a abertura do domingo, né? Depois do carnaval, primeiro domingo. Como dizem, né? O ano começa só depois do carnaval, né? Nós estamos aqui, né? Então, vou dar os recados de hoje, né? O horário de atendimento da nossa casa, todas as terças e quintas, às 20, sextas, 14, domingo, dois horários, 9 e 10 e meia. Com exceção do horário das 9 de domingo. Todos os outros dias nossas palestras são gravadas, né? Como está acontecendo agora. Então, não deu tempo de vir por qualquer coisa, não deixem de assistir a palestra, tá? E independente do dia que seja, sintoniza lá o canal da Casa do Caminho, lá no Facebook, e nós vamos estar lá. Com certeza vai ter uma palestra que vai ser direcionada para cada um, tá bom? Pessoal da live, corre lá, já pega a aguinha, que depois nós vamos fazer a fluidificação das águas também, tá? Nós aqui já estamos com as nossas, né? Então, no sábado, nós temos a evangelização infantil. Particularmente para mim, é um trabalho mais importante da casa. É onde as crianças, né, são recebidas e é Jesus apresentado a elas de uma forma bem legal e eles conhecem Jesus, né? O pessoal é preparado justamente para cuidar desses pequeninos. Aí a gente imagina, se para nós já foi tão benéfico conhecer Jesus, né? Não aquele Jesus na cruz, mas o Jesus com olhar, né? Cadê o nosso Jesus? Ali, lá. Que é aquele Jesus com olhar de amor. Para a gente já foi tão benéfico, imagina para uma criança crescer, né? Com essa imagem diferente da gente, né? Então, tragam filhos, sobrinhos agregados. A partir das 8h30, eles serão recebidos aqui e fora das brincadeiras. É muito legal, né? Então, tragam-nos para conhecer, ok? Desde já eu agradeço as doações, graças a vocês e a espiritualidade, a Deus, claro, que permitiu tudo isso. Nossa casa bem cheia de doações, mas podem continuar trazendo, tá? Porque é através dessas doações que a gente consegue manter a nossa casa aberta. Através do bazar, um trabalho muito bonito, que a gente converte essas peças e pagamos as nossas contas, né? Inclusive, no dia 8 de março, que é um domingo, inclusive, a partir das 10 horas da manhã, nós teremos o nosso primeiro pechinchão. Alguns de vocês já conhecem, o pessoal da live também já conhece. Divulguem. Tem muita gente que tem brechó, tem muita gente que compra em grande quantidade para levar para o pessoal distante, que trabalha na roça, que gasta muita roupa. Eu, particularmente, sempre compro a minha irmã. Ela tem um sítio e ela fala, é uma roupa, gasta uma roupa que é uma benção, né? Então, a gente aproveita essas oportunidades para a gente estar comprando num preço legal, porque não dá para comprar roupa em loja para capinar, não dá, né? Então, não percam a oportunidade, nos prestigiem e o pessoal que vem dia de domingo, no dia 8, nós não teremos esse tipo de trabalho. Tá? Mas estão também convidados, podem vir ver a gente, que a gente é incentivado. Ok? O Evangelho no Lar, né? Eu acredito que todos estejam fazendo. Rogo a Deus que cada vez mais vocês se empenhem, como nós também, porque é necessário. É a nossa fechadura espiritual, é a nossa chave espiritual. Muitas vezes a gente não entende porque situações ocorrem dentro da nossa casa. Por que o gatinho vive doente, a plantinha, aquela história, né? Ah, eu não tenho mão para plantar, nada pega, né? Quantas vezes você compra linda, chega, poxa, foi a vizinha que veio e falou que estava... Não, gente, muitas vezes sabe o que acontece? É os nossos irmãozinhos menos evoluídos. Por quê? Quando a gente deixa a nossa porta espiritual aberta, eles entram conosco. E nós sabemos que a gente, infelizmente, acaba traindo esses irmãozinhos. E esses irmãozinhos ficam lá, buzinando no nosso ouvido. Vai lá, briga com o marido, chora, olha, deixa a toalha em cima do sofá, olha, a criança está fazendo bagunça. E se a gente parar para pensar, a gente fala, gente, por que eu fui brigar por isso? Muitas vezes é o nosso irmãozinho lá,
no nosso ouvido, nos induzindo a fazer isso. Agora, quando a gente faz o evangelho no lar, ele não consegue mais entrar. Vai que nada. E imagina a questão assim, eu fico assim, eu faço meu evangelho em casa sozinho, mas eu fico imaginando, já pensou uma família, que seja pai, mãe e filho, uma vez por semana, sentado em volta de uma mesa, estudando, lendo um trechinho do evangelho e discutindo o que entende. Olha que maravilha, que harmonia que ia se tornar dentro dessa casa, né? Então, e aí o irmãozinho não pode entrar, por enquanto. Porque o que acontece? Com o tempo, com o evangelho no lar, ele vai ser permitido entrar. Por quê? Porque ele também vai sentar ali com a gente e vai aprender. E quando a gente faz o evangelho no lar, nossa casa vira luz. Não só nós somos beneficiados, os vizinhos da nossa volta também. Olha o quanto que faz bem fazer evangelho. E aí você fala assim, mas como é que faz evangelho? Muito simples, 15 minutinhos por semana. 15 minutos por semana. Fazer, tem gente que, né, faz até todo dia, porque, vamos e venhamos, é muito prazeroso falar de Jesus, né? 15 minutinhos, rapidinho, não sei fazer evangelho. Nós aqui, todos nós trabalhadores, teremos o imenso prazer de ensinar, ok? Temos folhetinho, a gente ajuda de qualquer forma. Mesmo assim não conseguiu, a gente faz esse chamado de vídeo. Hoje em dia a internet está tão fácil. Então, não percam a oportunidade. Gente, se beneficiem assim como nós somos beneficiados. Tá? Dia 25 também, agora, na quarta-feira, nós vamos iniciar os cursos da nossa casa. Tá? Os cursos da nossa casa que têm duração de 1 ano e meio. Quem quiser realmente conhecer a doutrina, conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus, entre em contato através do nosso WhatsApp, que lá a gente vai ser direcionado para fazer inscrição e tudo mais. Bom? Então, também é uma grande oportunidade, porque é só daqui. Começa quarta-feira, dia 25/2/2026. Só vamos abrir novos cursos em agosto de 28. Ok? É isso? É isso. Acho que é. 1 ano e meio depois, pronto. Só fazer. Tá bom? Então, não percam a oportunidade, tá bom? Mesmo pessoas de outras casas também a gente aceita, né? Então, acho que eu dei todos os recados. A nossa feijoada também já está marcada. Depois eu conto pra vocês que eu sou faladeira, que só. Às vezes a babá fala que é faladeira, eu falei só é. Então, nesse instante, se for convidado todos, se o pessoal está lá, não esquece de pegar água. Vamos fechar os olhos e vamos agradecendo a Deus. Vamos ter permitido estarmos aqui. Por termos aberto os nossos olhos hoje pela manhã. Agradecer por tudo que temos e tudo que somos. Agradecemos também aos mentores individuais que nos incluíram a estarmos aqui. Agradecemos aos mentores dessa casa, que já estão nos amparando, já estão colocando os seus fluidos revitalizantes, não só aqui no salão, mas em todos os locais que essa live está sendo transmitida. Vamos agradecendo por estarmos encarnados e buscando cada vez mais a nossa evolução espiritual. Que possamos assimilar tudo que aqui for nos dito. Que possamos assimilar, guardar, mas principalmente praticar no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, e assim, nessa harmonia, né? Nessa paz e graças a nosso Pai estamos aqui, vamos envolver a Flávia e trará por nós a palestra dessa manhã. Bom dia novamente. Bom dia, pessoal da online. Vamos, nesse instante, nos preparando ainda mais para a reflexão do Evangelho na manhã de hoje, respirando profundamente. Nesse recolhimento íntimo, elevando os pensamentos a Jesus, rogando que a sua paz, o seu amor possam nos envolver nesse instante, hoje e sempre.
Também vamos abrir os nossos corações para a espiritualidade amiga desta casa abençoada, que bem antes de nós já vem preparando o nosso tratamento. Então vamos abrir o nosso pensamento, o nosso coração, que nós recebemos sim o tratamento, mesmo nesse passo coletivo, nós estamos sim recebendo nosso tratamento, o que nós precisamos. E assim, para a preparação do Evangelho, da reflexão, vamos fazer o Pai Nosso juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Graças a Deus e a Jesus. É muito bom fazer uma prece, não é, pessoal? E hoje nós vamos refletir em mais uma lição desse livro que a gente vem estudando, Caminho, Verdade e Vida, que faz parte da coletânea Fonte Viva do Chico. Bom, sempre a gente lembrar o que a gente está estudando, o que a gente está refletindo. E nessa coletânea do Chico, o Emmanuel, através da psicografia, trouxe trechos do Evangelho. E o Emmanuel traz uma explicação para nós como pôr em prática. Então, os nossos amigos espirituais, através da psicografia do Chico, traz aqui em cada lição um trechinho do Evangelho. E o Emmanuel coloca que o Evangelho é esse roteiro seguro para nós nos aperfeiçoarmos. Então ele coloca, o Evangelho ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Então é bom a gente lembrar como a espiritualidade vê o Evangelho, para isso também nos fortalecer. E a lição de hoje é a lição 57, com o título Dinheiro. Olha que título interessante, né? Quem de nós não se preocupa ou já pensou muitas vezes, ou a gente tem uma preocupação. Então, Emmanuel, essa lição vai trazer para a gente reflexões importantes. Lição 57, com o título Dinheiro. E diz o seguinte, a frase que ele trouxe para reflexão. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. São palavras de Paulo, está lá no Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Importante essa frase que Emmanuel trouxe, que ele começa dizendo, o amor ao dinheiro é a raiz dos problemas e traz esse sofrimento. Então, o apóstolo Paulo, ele não está falando que o dinheiro é ruim. Concorda? Ele está falando que o amor ao dinheiro vai trazer esse desequilíbrio. São palavras da época e bem avançadas se a gente for pensar. E trazendo sob a luz da doutrina espírita, Paulo, a exemplo de Jesus, já estava trazendo essa reflexão que tem que ter um equilíbrio da parte material com a parte espiritual. E Paulo estava alertando lá, Timóteo, na época, esse apego, que só o apego à parte material ao dinheiro traria esse desequilíbrio. E se nós formos pensar no dinheiro em si, a gente tem o dinheiro que é a moeda na época, né, era mais a moeda, a nota, hoje está caminhando para ser um dinheiro cada vez mais digital, mas a gente concorda que é uma coisa material? Então o dinheiro em si ele não é ruim. O Emmanuel está trazendo a reflexão. É o uso que nós fazemos dele, ou como nós buscamos ele, vai trazer uma consequência para nós, seja boa ou seja ruim. E é isso que Emmanuel reforça, que Paulo não nos diz que o dinheiro é ruim em si. E ele traz essa reflexão para a humanidade. E aí ele já na sequência, ele lembra de Jesus, que é o nosso modelo e guia, que Jesus foi muito questionado na época sobre vários assuntos, inclusive esse do dinheiro. Então ele trouxe 3 exemplos para a gente relembrar e refletir. Tem uma passagem que a maioria de nós já ouviu falar, em que Jesus é questionado pelos fariseus, as pessoas da época, se eles deveriam pagar os tributos aos romanos. E Jesus pensou e
devolveu a pergunta, traga a moeda, por favor. Aí as pessoas trouxeram a moeda e ele questionou, de quem é o rosto na moeda? Eles responderam, César, na época. E Jesus deu aquela resposta que nós conhecemos, dá de César o que é de César e Deus o que é de Deus. Então Jesus, na linguagem da época, nas alegorias, no espírito tão evoluído, já trouxe essa reflexão, que as coisas materiais, elas precisavam ser respeitadas da época, mas que dá de Deus o que é de Deus, e ele, quanto espírito, veio para nos trazer esse valor. Vocês concordam? Porque na época era muito material as coisas. As pessoas estavam aprendendo ali enquanto material e estavam longe muitas vezes de Deus. E Jesus veio através do exemplo. Imagina, naquela época, a gente vê lá no Novo Testamento, olho por olho, dente por dente, Jesus, um espírito tão iluminado, falando de amor, de perdão e de equilibrar a parte material com a espiritual. Olha o desafio de Jesus. E trazer a gente, enquanto humanidade, a essa reconexão com Deus. Vocês concordam? Porque o valor, o dinheiro aqui, eu acredito que Emmanuel, ele está trazendo também esse aspecto. Porque o valor que a gente vai adquirindo, equilibrando a nossa parte material com a espiritual, nós vamos adquirindo valores que não serão perdidas com a morte do corpo físico. Se nós estamos aqui na doutrina espírita, refletindo sobre isso, nós já temos conhecimento que a vida continua, que nós somos no espírito passando por esse aprendizado. Então, em cada encarnação, nós vamos adquirindo esses valores, não é uma moeda física, mas é um valor enquanto espírito que nós não vamos perder, se nós realmente adquirirmos aquela qualidade, aquele aprendizado, nós vamos estarmos fortalecidos e cada vez mais próximo a Deus, a Jesus. E na doutrina espírita, Deus tem esse conceito de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, todos nós fazemos parte dessa inteligência suprema. Então, nós somos filhos de Deus. Então, Jesus vem trazer essa lembrança a todos nós enquanto espíritos. Quantos espíritos muitas vezes estão distantes de Deus, se achando não merecedores pelos erros, e Jesus vem dizer que Deus ama todos, que todos podem recomeçar. Ide, né? E não pecais mais, para que não aconteça coisa pior. Não é assim que Jesus falava? Jesus não dizia que ele curou quem o procurava. Não é assim que a gente aprende no Evangelho? A fé da pessoa curou. Vai, não peques mais. E a gente trazendo a luz da doutrina espírita, a gente aprende hoje como reforma íntima, como essa mudança interior que vai nos levar à melhora ou à cura daquilo que a gente está procurando. Então, vai no peques mais, é a gente mudar aquilo que nos adoeceu. Então, a doutrina espírita, no meu entendimento, traz esse aprendizado que o mal é momentâneo, que o mal é temporário, e nós precisamos e podemos ter esperança. Que o mal, aquela dificuldade vai passar. É importante a gente lembrar que não é a morte do corpo físico que vai resolver. A doutrina também tem um papel muito importante com a prevenção do suicídio, que o suicídio não resolve os problemas. A gente tem no Livro dos Espíritos perguntas falando sobre isso, que uma coisa comum entre os nossos irmãos suicidas é a decepção de perceber que a dor continua, que o sofrimento continua, porque nós somos espíritos, né, eternos ali em aprendizado. Então aqui nós estamos no momento temporário. Então quando Paulo fala que o amor ao dinheiro traz esse desequilíbrio, e traz o sofrimento, é porque esse momento corpóreo é temporário. Então, o apego à matéria também traz esse prejuízo para quando nós estivermos num plano espiritual. A aceitação do novo momento na espiritualidade. Vocês concordam que o apego material não traz esse desequilíbrio só nesse momento nosso? Ele vai trazer também para a gente um apego material que vai ser difícil a gente poder evoluir, poder fazer o momento ali da morte, né, do desencarne nosso. Então, é uma preparação agora que nós temos. Para que esse valor que a gente vai adquirindo, a gente está na doutrina espírita, mas seja na católica, seja na evangélica, seja na umbanda, onde é que a gente vá.
A gente tem Jesus ali como nosso centro e o valor, o bem que a gente vai fazer, independe, vocês concordam? A gente está numa casa espírita, então a gente está falando sobre a vida contínua, mas os valores de cada um de nós, a gente vai carregar. E é importante a gente saber isso, porque é uma oportunidade da gente, com esse esclarecimento que a doutrina traz, nos traz um conforto no nosso coração, além do mal sim temporário, que nós podemos sim mudar. Que o erro não nos resume. Que Deus nos dá sempre a oportunidade de trazer esse equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, para que a gente recomece. Tem uma frase famosa do Chico, que a gente não pode voltar lá e fazer um outro começo, mas a gente pode fazer um novo fim. Então, a Emmanuel aqui está falando do dinheiro, da questão material, que é muito boa, ela traz progresso para a humanidade, progresso para a saúde, para a agricultura, para o nosso bem-estar. Ir atrás e ter um equilíbrio é bom, mas o Emmanuel está trazendo essa reflexão para nós tomarmos cuidado para não ficar somente apegado às coisas materiais. Então, Jesus deu essa resposta para os fariseus, dá a César que é de César e Deus que é de Deus, já trazendo esse entendimento. E Emmanuel traz uma outra parábola pequenininha lá no Novo Testamento, que é da dracma perdida. Que dracma é uma moeda de prata, a gente já viu em alguns filmes, em casos de antiguidade tem essas moedas ainda. E que uma moça perdeu uma dracma na sua casa, ela tinha 10 moedas, perdeu uma delas, e aí ficou preocupada, revirou a casa toda, acendeu a candeia da época para procurar, e quando ela achou essa moeda, ela ficou feliz, chamou as amigas, os vizinhos ali para comemorar. Do ponto de vista espírita, Emmanuel traz que simboliza cada um de nós, quando nós estamos perdidos no nosso interior. Então, quando a gente consegue fazer aquela reforma íntima, consegue achar aquele ponto perdido que é um passo para nós evoluirmos, os nossos mentores, a espiritualidade amiga, Deus fica feliz, porque enxerga que nós estamos ali naquele caminho de buscar dentro de nós aquilo que está nos incomodando e a gente conseguir achar aquele valor. Então Deus não desampara nenhum de nós, a espiritualidade nos lembra. A gente pode estar perdido ali por algum momento, mas dentro de nós temos aquela busca que depende de nós para esse melhoramento. E a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. Tem muitos livros do Chico mesmo, ou da espiritualidade, que é escrito que às vezes o mentor está do nosso lado ali muitas vezes. A gente está em perturbação, ele fica vibrando para nós, mas ele não vai interferir no nosso pensamento, no nosso livre-arbítrio. Somos nós que, no autoconhecimento, como essa moça aqui da parábola, vamos parar um pouco, não estou conseguindo achar a resposta, a saída, mas eu vou parar fazer uma prece. Se eu não conseguir fazer uma prece, recorrer a Jesus, Jesus, eu não sei o que fazer, mas dai-me paciência, dai-me entendimento. Então, esse é o momento que a gente abre o pensamento um pouquinho daquele momento ali de perturbação e vem o mentor nos ajudar. Então, nós estamos desamparados? Não, nós temos ali os nossos mentores, anjos da guarda, como preferir chamar, nós temos esse amparo espiritual, mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Como Deus. Então, Deus nos ama. Vamos fazer uma analogia, né? Um pai e uma mãe, o filho às vezes é rebelde, pode falar alguma coisa, mas diminui o amor do pai e da mãe? Não. Imagina Deus, que é essa inteligência suprema em relação a todos nós. Não tem nada que a gente possa fazer que diminua o amor de Deus em relação a nós. Só que Ele vai dar o caminho para que a gente aprenda. Então, a gente tem a lei da ação e reação. Ele nos ama, mas ele nos dá o livre-arbítrio, que é outro desafio. Então, o que a gente plantar, a gente vai colher, para que a gente, enquanto espírito, consiga aprender e não errar mais daquele jeito, errar de um outro jeito, para que nós consigamos evoluir. É fácil, não é? O sofrimento, muitas vezes, os espíritos falam que o sofrimento é uma escolha. É difícil a gente ouvir isso? É difícil, porque exige de nós ver aquela dificuldade como um aprendizado. Só que, ao contrário, nós temos esse entendimento hoje. Na época, Paulo estava alertando sobre o apego material, hoje a doutrina espírita traz esse entendimento. Nós temos na palma da mão, a gente pode
ouvir um livro do Chico, se a gente não consegue ler, assim, não tem muito tempo, a gente consegue buscar o Evangelho para nos auxiliar no dia a dia. Então, a espiritualidade vem através aqui do Emmanuel, nos trazendo a reflexão de quão é importante a nossa vida material, porque o dinheiro aqui está como exemplo, mas esse momento material que nós estamos é muito importante para nós enquanto espíritos. Muitas vezes os livros falam que nós imploramos por essa oportunidade. Então, olha quanto é importante. Eu posso estar pensando, não estou conseguindo evoluir. Será? Quantos espíritos estão aguardando a reencarnação? Tem livro que fala que é 3 vezes a população do planeta Terra. Então, são muitos espíritos aguardando essa oportunidade, mesmo aquela nossa que a gente acha difícil. Na convivência do lar, que é uma parte material importante. Os nossos amigos falam que nosso primeiro compromisso enquanto espíritos é na nossa casa. É com quem está ali direto com a gente. Então, perdoar, ser tolerante, ser paciente. Eu posso pensar, o meu parente é o problema, mas será que não sou eu que sou o problema? Será que sou eu que não estou cobrando demais? Porque a natureza não dá salto. Se nós estamos passando em várias encarnações, nos evoluindo, será que se eu criticando o meu parente, o meu irmão, aquele que convive com a gente, eu não estou agravando a situação dele? Porque cada um traz dentro de si profundos desafios e muitas tristezas que às vezes vêm de várias encarnações. E se a gente causa um desequilíbrio naquele que a gente poderia ajudar, eu sou paciente lá fora, mas dentro da minha casa eu não tenho paciência. Então a gente também é responsável pelo desequilíbrio daquele que a gente está próximo. Por que isso? Porque nós viemos unidos na família com finalidade, com aqueles que nós somos afins para nos ajudar a ter força e com aqueles que a gente não é tão afins, com qual objetivo? Porque o ódio é amor doente, então, para nós nos perdoarmos através da convivência, para que venha o amor e a harmonia através da convivência. Então, se a gente tem esse entendimento com a doutrina espírita, então não só aquele pensamento, só toda aquela convivência difícil, vem um pensamento de brigar, então que seja nós dar o primeiro passo para a paz. Seja nós a falarmos, olha, eu não vou continuar aqui a conversa, porque você está indo para não vamos conversar outro dia? Todas as vezes a gente consegue isso? Não. Mas à medida que a gente vai exercitando, o outro vai ver pelo nosso exemplo. E é muito difícil dizer para o irmão, para aquele que está próximo, para agir diferente, ou dizer que ama, né? Por conta das nossas criações, enfim, por N motivos. Mas se eu escuto, se eu vou mudando dentro de mim, respirando fundo, para não bater ali, olho por olho, dente por dente. A gente não está mais lá no Velho Testamento. Então, hoje, a atualidade e a informação traz para nós responsabilidade. Então, se nós estamos dentro da doutrina espírita, nós não podemos mais dizer assim que eu não sei. Vocês concordam? Se a gente sabe que a vida continua, independente aqui a doutrina que esclarece mais, eu já sou mais responsável. Então, cada vez que eu estudo a doutrina, hoje cada um de nós vai sair daqui mais responsável pela própria encarnação. Porque vai saber que tem uma escolha e que tem um papel importante na mudança. O mentor sozinho pode resolver aquele problema nosso? Vamos raciocinar. Nosso mentor. Deus pode resolver sozinho? Não, porque depende do nosso aprendizado. Não estou dizendo que é fácil, pessoal. Não fiquem bravos comigo. Não estou dizendo que é fácil. Mas o ensinamento nos esclarece, nos fortalece. Porque à medida que a gente sabe disso, a gente relembra que nós somos filhos de Deus. Parece óbvio, mas ouvir isso é muito importante. Se alguém não teve o pai presente na vida física, sabe que é uma dor que a pessoa leva pela encarnação toda. Não ter um pai, não ter uma mãe ali. É claro que sempre tem alguém que pode cuidar, mas a essência do pai e da mãe, se ele não estiver, traz uma dor para aquele espírito. Imagina nós, enquanto espíritos, nos achar abandonados por Deus. Não é muito triste? Então, se a espiritualidade, Jesus veio dizer para a humanidade, todos somos filhos de Deus, o erro não nos resume, nós temos a oportunidade de fazer diferente, não é importante para nós enquanto espíritos, que aquele mal não é para sempre. Então, é muito importante. O Emmanuel traz esse tema do dinheiro, mas é muito mais profundo do que isso. Né? A parte material, mas o quão é importante a gente começar a ganhar valores na nossa vida espiritual.
Ele dá um outro exemplo, que é o óbolo da viúva, que também nós conhecemos, que é aquela viúva que doou a sua última moedinha num lugar que os mais bem-aventurados de finanças faziam doações, e Jesus viu a doação e se comoveu com a generosidade daquela viúva, doando o último valor que ela tinha, né, trazendo a generosidade, o sacrifício como exemplo. E ela recebeu o auxílio ali, o amparo. Então, Emmanuel traz o dinheiro também como esse instrumento, porque o dinheiro não pode ser um propósito de vida, e sim um instrumento. Ele complementa. Um instrumento que vai nos fazer andar melhores, ter maiores recursos, como já foi dito, mas se ele for o nosso propósito de vida, o Paulo já começou dizendo ali, vai trazer um desequilíbrio e pode ser que nos transpasse a dor. Então, transpassar a dor é muito mais do que sentir dor. Então, é o alerta do nosso equilíbrio em relação às coisas. E para terminar, o Emmanuel, além desses alertas que ele traz, ele termina respondendo assim, para nós, né? Ele lembrando, aliás, que responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres, né? Então, tudo que a gente dá de finalidade ao dinheiro, Emmanuel está falando que a gente vai responder para Deus, que seja assim, inteligência divina. Qual a finalidade que nós estamos dando ao dinheiro? Como nós estamos buscando esse dinheiro? É de uma forma lícita? Não é? Tudo é uma causa uma consequência. Então, Emmanuel coloca, responder a Deus pelas diretrizes que lhe deres. E ai de ti se materializare essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Então, olha como Emmanuel fala do dinheiro, a força benéfica. Tem uma força, tem um poder para o bem. Só que ele está falando assim, ai de nós se usarmos essa força benéfica para o mal. Então, Emmanuel termina nos alertando para cada vez mais a gente ter esse equilíbrio. E como que a gente está usando esse bem material? Eu achei bonito o que ele achou de força benéfica. Então, o dinheiro é uma bênção, ele traz muitos benefícios, mas como tudo, na lei da ação e reação, nós vamos ter as consequências. Então, no próprio Evangelho fala que a riqueza tem muitos desafios, que traz muita facilidade, muitas chances de nós nos desviarmos. Então, vamos pensar, né, sobre esse equilíbrio que nós estamos buscando. O dinheiro é bom, ele traz benefícios, mas que, como Emmanuel colocou aqui, que a gente procure angariar essas riquezas, esses valores nossos espirituais. E se a gente está deixando de buscar a Deus, a Jesus, que a gente retome. Nem a nossa irmã falou do Evangelho no lar, se a gente não está conseguindo fazer o Evangelho no lar, vamos retomar o Evangelho, que é uma prática que Jesus fazia lá na casa de Simão Pedro, que nós possamos fazer no nosso lar, para nos trazer discernimento, equilíbrio, as nossas orações, para que a gente consiga se aproximar cada vez mais da nossa essência, que é Deus, que é Jesus, desse fortalecimento. Porque se eu não busco a Deus todos os dias, como é que eu posso ter intimidade com alguém que eu não conheço? Concorda? Então, se eu estou buscando a Deus, a Jesus, então eu preciso buscar dentro das minhas características, mas que eu busque a Deus dentro do meu íntimo. Para levar a Deus, a Jesus, é aquilo que eu estou buscando. Seja força e entendimento para vencer uma doença, seja força e entendimento para um problema financeiro, que é o que a gente está refletindo, de convivência. E muitas vezes é com a gente mesmo, uma inquietação, uma aflição que a gente não sabe de onde. O nosso espírito muitas vezes está em sofrimento. E a gente tem que buscar isso, o passe nos ajuda com certeza, o Evangelho nos ajuda, mas essa cura interior, também a gente se conectar com a fonte, com Deus, com Jesus, para que a gente fortaleça uma parte que não é só material. O nosso corpo físico fica no túmulo. Mesmo que seja cremado, a gente vai ficar ali uma parte. O nosso espírito continua. E o que nós vamos levar? Se a gente só se apegar à parte material. Acho que esse é o alerta maior do Emmanuel, para que a gente consiga ganhar esses valores, que é algo que a gente vai conseguir levar. É importante o material, mas que não seja só os nossos objetivos. Que a gente veja o material como um instrumento. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Obrigada, Flávia, pelos ensinamentos, né? Que a gente consiga aplicar na nossa vida, né?
Porque o dinheiro de uma forma tão, né? Quando a gente tem esse esclarecimento, a gente fala, não é que é meu, né? Por isso que é bom estar aqui e assistir as palestras, vai que legal, né? O pessoal da live corre lá, pega a aguinha, que nesse instante nós vamos fazer a fluidificação da água também. Peço para você ir do salão, para que a gente possa envolver com muito amor a Denise, que vai direcionar as vibrações e a fluidificação das nossas águas. Eu convido a todos a colocarem os seus melhores sentimentos e vibrações e vamos vibrando muito amor, muita paz em todo o universo, a todos os planetas e em especial nosso planeta Terra. Vibremos força, fé e muita coragem a todos os nossos irmãos que estão em situação de vulnerabilidade nesse planeta. Os que estão nas guerras, os que saíram dela, mas não sabem o que fazer de suas vidas, os que estão nas ruas, os que estão em asilos, em orfanatos, em casas de recuperação de dependentes químicos, em manicômios, os que precisam de discernimento e vontade de mudar nas cadeias físicas e espirituais, e também aqueles irmãos que estão com doenças de difícil cura, presos em hospitais, com as suas casas, vibremos força, auxílio e amparo a todos eles. Vibremos auxílio e discernimento a todos os dirigentes de todos os países desse órgão, para que possam olhar os seus governados com compaixão e caridade. Vibremos pela expansão do Evangelho de Jesus a todas as casas de oração, pelas caixinhas de vibração, de pedidos, em todas essas casas, onde colocamos os nossos melhores sentimentos e desejos aos nossos irmãos, que a espiritualidade possa estar presente e nessa presença ela possa auxiliar a cada um deles. Vibremos por todos os nossos irmãos que nesse momento deixam o plano físico, rumo ao plano espiritual, vibramos muita luz, muito discernimento e aceitação da sua nova condição. Vibremos força e fé a todos aqueles que nesse momento deixam o plano espiritual, como a nossa casa aqui, a nossa terra, com suas missões definidas, que eles possam ter muita força para cumprir todas elas. Muito amor. Vibremos agora pelas nossas casas, pelo lugar onde moramos, que o Senhor Jesus nos emprestou. Que ela tenha muita paz, muita harmonia, muita proteção. E nós, dentro dela, os nossos irmãos, tenhamos muita harmonia, muito amor, muitos pensamentos. Vibremos, Senhor, agora pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, muito amor, muita paz, muita união, muita fraternidade. E nesse momento, Senhor, eu peço que possamos ter licença para vibrar por nós mesmos, de saúde, de recuperação da nossa condição física, principalmente moral, espiritual, melhora de nossas dores, de nossas mazelas. E com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós deixamos uma vibração em aberto ao plano espiritual, para que possa ser usado onde mais for necessário. E aqui nesse momento, no infantil. Nesse momento, Senhor, rogamos a Ti e ao plano espiritual, a espiritualidade amiga, que possa estar fluidificando todas as águas que aqui se encontram, todas as águas da live, e em cada uma delas possa estar sendo colocado o remédio, o bálsamo, a vitamina, o energético, o analgésico, tudo aquilo que a gente mais necessita para a nossa melhora física, para o nosso direcionamento.
Rogamos também, Senhor, nesse momento, que possa estar sendo fluidificada toda a água dessa casa, de todos ao redor. E também, com muito amor, pedimos que toda a água desse planeta possa estar sendo fluidificada nesse momento. Que onde houver um filete de água, Senhor, ela possa estar recebendo a fluidificação, para que nossos irmãos, ao fazerem uso dela, possam receber tudo aquilo que necessitam. Que assim seja, meu Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, obrigada, Denise. Nesse instante, então, vamos revolver na tia com muito amor, que trará por nós o passe espiritual, e se for de permissão da espiritualidade, trazer a palavra do meu. Tudo bem com vocês, meus filhos? Ótimo. Graças a Deus. E se a avó queria poder, se fisicamente, né, meus filhos, dar um abraço nos vocês, mas se como não é possível, a avó vai pedir que vocês se abracem agora. Vocês sentem aí o abraço dessa preta velha que ama muito vocês, viu, meus filhos? Vocês recebem esse abraço da avó, bem apertado, vocês ficam com ele aí por muitos dias, viu? As vozinhas aqui do plano espiritual estão sempre junto de vocês, ajudando vocês nesse caminho, viu, meus filhos? E a avó quer agora trazer vocês um ensinador a avó aprendeu agora um pouquinho antes, né? O testemunho da avó com vocês, tá bom, meus filhos? Esse testemunho que a avó quer dar a vocês é de um espírito que está aqui na espiritualidade, que é a avó mesmo, viu, meus filhos? Esse que a avó quer falar para vocês é que quando a gente se desprende do corpo físico e vem cá na espiritualidade, continua tudo a mesma coisa, viu, meus filhos? A avó brinca aqui com os filhos que a única coisa que a avó viu de diferença que é bem boa é que aqui não tem mais dor de dente, né? Que a avó sofreu muito na dor de dente quando estava encarnada. Até a avó brinca que se a avó tiver que voltar, o corpo é perto é dentista, né? Que vocês ensinaram a avó. É perto do dentista, viu, meus filhos? Que a avó sofreu foi muito com esse negócio de dente, viu? Mas aqui na espiritualidade, todas as dúvidas nós temos, as incertezas, as culpas, igual a Finha falou, né? As mágoas, a amargura, continua com nós, viu? Essa daí não fica no corpo físico, não. Essa vem junto com nós, junto com o nosso corpo espiritual. E por que a avó está falando isso com vocês, né? Que é para já desde agora, meus filhos, já trazer para a consciência de vocês, no momento presente, a necessidade de mudança, a necessidade de já estar se melhorando agora, para quando chegar aqui na espiritualidade, ter uma boa continuidade. Então, não é que quando chega aqui no plano espiritual vai ganhar um prêmio, viu? É esse, cheguei, fui bonzinho, agora tá o prêmio. Não é isso não, viu, meus filhos? É para continuar bem também. E para auxiliar vocês nessa boa continuidade, a avó quer fazer um compromisso com vocês. A avó quer compromissar aqui com vocês e todo dia vocês buscar fazer as coisas um pouquinho melhor. As coisas que vocês já fazem mesmo no dia a dia de vocês. Então, quando vocês abrem o zoinho na matéria, né, no físico, vocês vão encontrar os familiares de vocês, ou mesmo vocês que não têm familiar morando junto, vocês vão encontrar, né, os amigos do trabalho, os povos na rua, que vocês olhem o bom dia de vocês. Vocês buscam o bom dia com sorriso, vocês buscam o bom dia com amor. Na hora que vocês vão fazer a refeiçãozinha de vocês antes de pôr a colherada de comida na boca, vocês lembrem de levar o pensamento até Deus Criador, dar um menino feliz, de agradecer aquele alimento que vai nutrir vocês. Ou para aqueles que vão preparar o alimento, que prepare com mais amor, com mais carinho. Quando vocês vão fazer as tarefinhas de vocês, que é fazer os limpadores das casuazinhas de vocês botem mais amor, gratidão.
os trabalhos de vocês da moeda, né? Igual que me explicou, vocês busquem fazer um pouquinho melhor, com mais amor. Então, não é esse fazer grande mudança, é buscar no todo dia de vocês é tarefa que fala, né? Aquelas tarefinhas, fazer um pouquinho melhor. É bem pouquinho só melhor do que o que vocês já fazem. Eu vou garantir para vocês, meus filhos, que mudar isso, com esse esforço, de ser só bem pouquinho melhor, um grãozinho de arroz melhor, já vai começar a fazer muita diferença na vida de vocês. Dá uma pergunta. Vocês estão compromissados com a avó? De fazer um pouquinho melhor? Sim. A avó vai estar com vocês. Então, que vocês busquem cada hora gravar isso no coraçãozinho de vocês. Tudo que vocês já faz, vocês buscar um grãozinho de arroz melhor. Tá certo, meus filhos? Nós, da espiritualidade, a avó e toda a egrégora espiritual, amo vocês, mas de um tanto, meus filhos, mas de um tanto muito, muito, muito grande, que não dá nem para pôr nos números. Tão grande que é, viu, meus filhos? Então, cada lagriminha que vocês derramam, nós estamos junto com vocês derramando. Mas também cada vitória, cada sorriso, cada conquista, nós também estamos junto com vocês vibrando. Que nós estamos juntos, porque não adianta um sorrir e outro chorar, né, meus filhos? Nós estamos todo mundo trabalhando para que todo mundo possa sorrir mais e chorar menos. Quem sabe um dia, se o menino Cristo permitir, não chorar mais. Né, meus filhos? Então, agora a lágrima é necessária, mas que ela vá diminuindo através do amor do aprendedor. Tá certo? A avó também pede agora, os filhinhos, estender as mãozinhas. Que os mentores espirituais, muitas correntes de amor no plano espiritual, que vieram aqui fazer aprendedor também, vocês, que também tem os médicos do plano espiritual, os enfermeiros, as equipes de resgate dos irmãozinhos que estão aqui do nosso lado, que também sofrem igual vocês, como a avó falou, né? Que continua. E nesse momento vai fazer o tratador espiritual de vocês e também dos filhos da espiritualidade que estão aqui aguardando. Então, nesse instante, na mãozinha de vocês, a espiritualidade maior vai colocar uma florzinha. E cada petalinha dessa florzinha tem uma cor e uma vibração. Então, tem umas florzinhas que estão vibrando mais uma cor para melhorar a saúde, para melhorar as emoções. Então, cada um de vocês está recebendo de acordo com o que vocês precisam. Então, vocês podem estar recebendo essa florzinha nesse instante. E a avó pede, através da instrução do mentor espiritual, vocês colocar essa florzinha agora aqui no centro de força do coração de vocês. E que vocês possam sentir tudo que vocês estão recebendo agora nesse instante. Força para vocês enfrentar o dilema da vida. Melhora da saúde física e espiritual dos corpos de vocês. Alívio das dores. Fortalecimento da fé, da coragem. Fortalecimento do amor. Que vocês possam estar sentindo nesse instante essa vibração. Essa vibração de muito amor vai ficar com vocês por muitos dias. E que nos próximos dias, que vocês vão estar nessa vibração de amor, se vocês sentirem necessidade, vocês voltem a colocar a mãozinha no coração de vocês, vocês voltem a se sintonizar com a espiritualidade maior. O menino Cristo está falando de amor, de cura e de acolhimento. É muito rapidinho que nós chegamos perto de vocês, viu? É só vocês se chamar, botar a mãozinha no coração de vocês e sintonizar. E é nessa vibração que a avó despede de vocês. Vocês continuem envolvidos nesse amor. Que a fé e a coragem de vocês sejam fortalecidas a cada dia.
e que as lágrimas diminuam e que o sorriso seja mais presente na vida de vocês. Que assim seja, meus filhos. Graças a Deus. Graças a Deus, e cada vó, que Deus ilumine a sua jornada cada vez mais. E nesse instante, então, vamos envolver a Irã e parar por nós a prece de encerramento. Que com nossos corações aquecidos de amor e gratidão, pelo tratamento da manhã de hoje, essa nutrição espiritual que recebemos ao Pai Irmão. Agradecemos a Ti, Pai Eterno, Senhor da vida, por nos fortalecer, a nosso divino mestre, a nossa amada, benditíssima Mãe de Deus, e em particular os benfeitores e benfeitores espirituais de cada feliz. Agradecemos pelo pão da vida, dessas palavras que recebemos nessa manhã de hoje, no início dessa semana, ó Pai amado. Nós estejamos sempre envolvidos nesse amor, bondade, paixão, e misericórdia infinita, Pai Celestial. E assim, nós possamos retornar aos nossos lares, emanando esse amor, a doçura e paz do nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus, obrigada a todos. Até uma próxima oportunidade.